O Brasil começa a semana com um recado claro: a justiça não vai se calar. O UOL revelou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio preserve todas as provas da mega operação e garanta o acesso da Defensoria Pública aos autos. É o Supremo Tribunal Federal colocando ordem onde o Estado falhou, mostrando que o que está em jogo não é apenas uma operação, mas o direito à verdade. Nenhuma prova apagada, nenhuma vida esquecida. Foi assim que Moraes transformou o tribunal no epicentro da justiça. E o próximo passo já tem hora e lugar. Moraes vai conduzir pessoalmente a audiência com Cláudio Castro nesta segunda-feira sobre a operação que deixou mais de 120 mortos. De helicópteros e manchetes, o caso agora pousa no Supremo. Moraes quer respostas e dessa vez o governador não vai ter como fugir. O palco da barbárie virou o banco dos réus. O que era política virou prestação de contas. O ministro Alexandre de Moraes e o governador Cláudio Castro estão reunidos neste momento no CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, fica na Cidade Nova, região central do Rio. Essa reunião, essa audiência, Auribe, já dura pouco mais de uma hora. O ministro e o governador, eles começaram esse encontro pouco depois das 11 horas da manhã. O CICC é onde o governo do Rio centraliza e coordena as ações de segurança pública no estado. Essa reunião é a portas fechadas, a imprensa não teve acesso em nenhum momento, só para vocês terem uma ideia, todos os jornalistas, e a movimentação é muito grande por aqui, como já era de se esperar, estão reunidos no auditório do CICC, que é de onde eu falo ao vivo neste momento, e as informações sobre esse encontro estão sendo passadas pela assessoria de comunicação do governo. A gente ainda não tem informação se o ministro ou o governador vão falar em algum momento, estamos nessa expectativa. Junto com eles estão o secretário de Segurança Pública aqui do Rio, Vitor Santos, também o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, e o secretário de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes. O ministro Alexandre de Moraes chegou aqui ao CICC de helicóptero, ele veio junto com o governador Cláudio Castro, os dois chegaram juntos. A expectativa para essa audiência é muito grande, como vocês já vinham comentando aí, principalmente em relação ao tom que está sendo adotado. Na semana passada, o governador Cláudio Castro já tinha dito durante um encontro com parlamentares de direita que o tom seria técnico, não político. O ministro, então, está ouvindo esclarecimentos do governador sobre a mega operação realizada na semana passada nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte do Rio, operação que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. E a voz da razão veio de outro ministro da Corte. Gilmar Mendes alertou que a política de segurança não pode transformar as favelas em zonas de guerra. Uma frase simples, mas cirúrgica. Gilmar deu nome à ferida. Quando o Estado escolhe matar, ele abandona o que devia proteger. O crime se combate com lei, não com vingança. Foi o recado direto de um Supremo que parece, enfim, reencontrar sua missão. Enquanto isso, o governo responde com estrutura e ação. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse: a organização criminosa deve ser enfrentada por terra, mar e ar, mas com inteligência, coordenação e estratégia, sem populismo, sem improviso. O recado é claro. O governo combate o crime com o Estado, não com espetáculo. Do outro lado, o oportunismo aparece como sempre. Tarcísio de Freitas defendendo que o PCC seja classificado como grupo terrorista. Bonito para manchete, vazio na prática. É o velho roteiro da direita. Discurso inflamado, ação nenhuma. Querem parecer firmes, mas governam com medo, porque sabem que o caos dá voto. Tarcísio fala grosso no microfone, mas gagueja diante da realidade. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que o primeiro comando da capital, o PCC, deveria ser classificado como um grupo terrorista. Estevão Limana é quem traz mais informações para a gente.
Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, basta a gente olhar o histórico do PCC no estado de São Paulo para rapidamente entender que as ações realizadas pelo grupo criminoso são similares ao terrorismo, principalmente se formos pensar lá em maio de 2006, quando o PCC provocou o caos na capital paulista. Tarcísio ainda avaliou que os grupos que querem se sobrepor ao Estado e dominar um território estão impondo o terror aos habitantes da região. Um outro ponto abordado pelo governador é de que, caso haja mudança na legislação, a nova lei vai melhorar o tratamento penal de cada um dos envolvidos, dificultando, por exemplo, que eles deixem os presídios com esse endurecimento de regras e também diminuição dos benefícios, como é o caso da progressão de pena. Por fim, o governador, nessa coletiva de imprensa, citou que a população paulista não aguenta mais ser escravizada pelo crime organizado e pontuou ainda que uma ação bem-sucedida da Polícia Paulista contra o PCC foi a operação realizada na Baixada Santista, que foi desencadeada no ano passado. E não para por aí. A Veja revelou que o deputado Zucco quer criar uma missão oficial a El Salvador para conhecer o sistema de segurança de Nayib Bukele. Traduzindo, quer importar o autoritarismo e vender como modelo. O problema é que o que Bukele chama de ordem, o mundo chama de prisão em massa. A extrema-direita tem um fetiche com ditadores. Chama de heróis os que mandam calar. Enquanto eles flertam com o autoritarismo, Haddad trabalha. O ministro priorizou reuniões econômicas em São Paulo antes de embarcar para Belém, onde se juntou a Lula na COP30. Enquanto a direita discursa, o governo entrega. Enquanto o ódio faz ruído, a economia se organiza. Governar não é postar, é planejar. Mas Brasília também tem seu drama. O governo do Distrito Federal tenta convencer o STF a não mandar Bolsonaro para Papuda. Sim, o medo agora mudou de lado. O homem que dizia não temo nada, hoje vive cercado por advogados e por pânico. Aquela força bruta que um dia ameaçou o país agora se resume à súplica jurídica. O mito que dizia mandar no Brasil, hoje reza para não ir preso no DF. Ironia da história, quem debochava da justiça, agora implora por ela. A partir da próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar em plenário virtual os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Em caso de rejeição, as defesas podem apresentar um novo recurso. No STF, o entendimento comum dos ministros é que o caso pode entrar em trânsito em julgado, situação que não se permitem mais recursos, quando há 2 julgamentos pela rejeição destes recursos. Segundo apurou Metrópolis, o ex-chefe do Planalto confidenciou a pessoas próximas que acredita que será mandado para o complexo penitenciário da Papuda, que fica em Brasília, ou para algum outro presídio. Bolsonaro pretende tentar reverter a prisão para domiciliar após o início da execução da pena, caso seja mesmo determinado o cumprimento em um presídio. Um dos motivos que poderiam levar a uma possível reversão da pena seria o estado de saúde de Bolsonaro. Desde o início do ano, ele já foi internado pelo menos 3 vezes e passou por procedimentos cirúrgicos. Bolsonaro e aliados foram condenados pelo STF no dia 12 de setembro por 5 crimes, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A pena do ex-presidente é de 27 anos e 3 meses de prisão. Enquanto o passado apodrece em Brasília, o futuro floresce na Amazônia. Lula navegou o rio Tapajós e disse: o brasileiro precisa conhecer a Amazônia. É mais que uma frase, é um chamado. Enquanto os negacionistas vivem de destruir, Lula mostra que preservar é governar. A Amazônia volta a ser símbolo de orgulho, não de vergonha. O Brasil voltou a ser exemplo de civilização, não laboratório do ódio.
E a semente do futuro brotou logo depois. Lula anunciou a criação da primeira universidade indígena do Brasil. Um gesto histórico que fecha o ciclo dessa narrativa. Da violência à educação, da barbárie à reconstrução. A visita do presidente Lula a comunidades indígenas e ribeirinhas do interior do Pará antecede a Cúpula do Clima e a COP30, que acontecem em Belém. A verdade nua e crua é que lá de Brasília as pessoas não enxergam vocês. É por isso que eu fiz questão de vir aqui. Lula esteve em comunidades da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, acompanhado das ministras do Meio Ambiente Marina Silva, dos povos indígenas Sônia Guajajara e da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Durante a visita, o presidente anunciou a criação de uma universidade federal indígena com sede em Brasília. E o país voltando a se reconhecer em sua própria história. Um Brasil que educa é o oposto de um Brasil que mata. E é esse o país que começa a renascer. Enquanto uns sonham com prisão em massa, o governo fala em universidade, floresta e futuro. Enquanto uns usam a bala como slogan, o Brasil aprende a usar a lei como escudo. A justiça age, o governo trabalha, a economia respira e o país volta a se erguer. Se você acredita nesse Brasil que enfrenta o crime com inteligência, a ignorância com educação e o ódio com humanidade, já deixa o like, comenta e compartilha, porque a verdade precisa subir.